Olá, bem-vindo de volta, aventureiros, a mais um episódio do Bestiário do Velho Mundo. E hoje nós vamos conversar sobre uma criatura interessante, muito antiga e extremamente cruel e traiçoeira, chamada Águia Gigante. Alguns dizem que essa criatura é uma nobre e inteligente criatura feita ainda na época dos antigos, mas todo anão sabe que águia boa é apenas no churrasco, criaturas infernais e inimigas dos anões para sempre. Bem, eu acho que essa história precisa ser mais bem explorada, então eu decidi trazer por que e como aconteceu o grande rancor entre as águias e os anões e por que uma criatura que é dita inteligente é amiga de elfo. Não faz nem sentido, mas vamos pelo início. Primeiramente, a gente tem que falar e determinar de onde as grandes águias vêm. Bem, caso você não saiba e viveu embaixo de uma pedra e não viu nenhum filme legal nos últimos 100 anos, bem, existe um filme e um livro chamado O Senhor dos Anéis e o Hobbit e que inspirou algumas coisas do Warhammer Fantasy, mas inspirações apenas à distância, e no caso, as águias gigantes tiveram uma certa inspiração nessa saga do Senhor dos Anéis, então foi trazido para o Warhammer Fantasy esses enormes pássaros. E o que é uma águia gigante? Bem, é uma águia, só que grande, né? Tu perguntou. Em geral, as águias gigantes, diferentes também dos seus irmãos menores, aliás, primos menores, as águias gigantes são muito inteligentes e capazes de aprender. Não só elas aprendem, mas elas também passam o conhecimento para seus filhos, e em gerações e gerações e gerações de águias dividem meio que o mesmo sentimento com um instinto de sobrevivência e autocuidado e de ódio contra as coisas que as ameaçam. Então, apesar da inspiração inicial, as águias do Warhammer Fantasy são diferentes das águias do Senhor dos Anéis, apesar de ter origem nisso aí. Elas, assim como outras coisas, vieram muito longe da sua origem inicial e não são aquelas águias benignas que vão vir do céu para te ajudar no teu momento de maior necessidade. Aliás, elas podem vir do céu e te fazer de almoço. Então, as águias do Warhammer Fantasy não dá para confiar. Escute esse anão, não acredite nas águias. Bem, inicialmente, o que mais chama a atenção dessas criaturas é o seu tamanho. Em geral, elas costumam ter, em média, 9 metros de envergadura ponta a ponta na asa, então elas são gigantescas e, apesar do tamanho, elas conseguem voar. Não só elas voam com uma enorme altitude, mas também com uma incrível agilidade. Essas águias conseguem fazer um mergulho e poucos segundos antes de tocar o chão, elas conseguem modificar, abrir as asas e começar a levantar, fazendo um rasante, pegando a presa e subindo. Ela vem em um ângulo que a presa não consegue observar ela, ataca a presa geralmente por trás. Covarde, digo covardes, malditas águias, tem todas que morrer, mas tudo bem. Em geral, ela ataca a presa e leva ela para a morte utilizando as suas asas gigantes. Eles geralmente fazem a criatura, eles voam e soltam a criatura lá de cima, ou se elas puderem, elas também vão matar a criatura com as suas garras. As garras das águias são tão resistentes e duras quanto uma espada de aço.
é incrivelmente potente isso aí, quando combinada com a velocidade da águia atacando a presa. Então, essas criaturas são perigosíssimas e elas podem vir em um ângulo cego e atacar o inimigo quando ele não está vendo. E elas utilizam essa velocidade e capacidade de predação para exatamente se alimentar. As águias caçam qualquer coisa que elas conseguem levantar nas garras, e se elas não conseguem levantar nas garras, elas vão tentar matar, furar os olhos, deixar morrer e depois comer o que conseguir na carcaça que está no chão. Em geral, as águias do Velho Mundo necessitam de bastante alimento para se manter vivas, e quando elas não estão descansando ou protegendo o ninho, elas estão à procura de comida. Então, quando tu vê uma águia dessa, evite ficar em um campo aberto, fique mais embaixo de árvores ou isolado dentro de uma caverna, mas tu vê ela andando num campo e não tem nada para comer ali por perto, meu amigo, tu vai ser o almoço da águia. Então muito cuidado. E esse fato das águias gigantes viverem no mundo meio que também e caçarem coisas aleatórias criou um certo rancor com algumas civilizações. Anões, bem, porque as águias não têm noção de propriedade privada. Então, se tu vê um rebanho de ovelhas ou um rebanho ali de vacas, um gado em geral, tu vai pensar, ok, que isso aí tem dono e que tu não vai simplesmente caçar um para matar. Mas as águias não têm o mesmo pensamento dos seres humanos ou das criaturas inteligentes do mundo, como os anões, e elas veem qualquer coisa como comida. Elas entendem que existem diferenças nas facções menores, por exemplo, existem nobres e camponeses, mas elas não entendem coisas como propriedade de animais ou de pessoas, como a servitude, coisas assim. Então, as águias, elas são inteligentes, mas elas não deixam de serem animais. Então, elas são bem primitivas e, por isso, obviamente, por ser uma coisa estúpida, uma coisa plumada idiota, as águias se deram super bem com os malditos elfos superiores e os elfos da floresta, malditos orelhas pontudas e suas águias gigantes. Bem, quando ocorreu a grande calamidade e também outros desastres no mundo antigo, como a Guerra das Barbas, a traição do Malakith, a separação dos elfos em elfos superiores e elfos negros, bem, as águias acabaram tomando o lado dos elfos e lutaram junto com eles contra as coisas do caos, contra os anões, contra os elfos negros de Nagaroth, e, no fim, as águias fizeram inimigos de todo mundo, porque os elfos, todo mundo odeia eles, mas por algum motivo essas criaturas estupidamente burras acreditam que os elfos são a facção boa do mundo e que eles vão proteger os elfos meio que como uma obrigação, é meio que um dever deles ficar junto com os elfos. É uma relação de, como eu vou te explicar, de cooperação e amizade entre a criatura e a águia gigante. Bem, no caso, por isso também, como os elfos foram expulsos do Velho Mundo, as águias gigantes não tinham mais um lugar para morar e elas acabaram fugindo para as montanhas mais altas possíveis, por isso que elas hoje vivem nos picos das montanhas do fim do mundo, e elas também fugiram para a floresta mágica de Afeloren. Então é lá que tu vai encontrar a maioria das águias gigantes, não que tu queira encontrar esse bicho aí, mas as águias
foram expulsas do seu antigo lar depois de várias guerras e conflitos que aconteceram e que expulsaram os elfos das antigas colônias que eles tinham no Velho Mundo. Já em Lústria, não é muito comum a visão de uma águia gigante, e em outros locais do mundo elas até existem porque elas são migratórias. Como elas precisam de muita caça, elas voam de um ponto ao outro e elas não têm muita noção assim de lar ou uma casa ou uma moradia. Elas botam o ovo, quando o ovo choca e aprende a voar, elas vão embora, elas não estão nem aí. Então elas não ficam sempre no mesmo lugar. Elas gostam de locais com extrema altitude para sempre ter uma proteção natural. Afinal, os inimigos das águias são, em geral, o caos, os greenskins, os pele verde, e os anões como principais. E nenhuma dessas coisas gosta de escalar montanhas. O pessoal do caos ali com a armadura pesada até os dentes, subindo uma montanha congelada de neve e rocha escorregadia, é pedir para morrer na subida e a águia só esperando ele cair e bater a cabeça para poder comer. E se caso ele consiga chegar perto demais dos ninhos das águias, elas simplesmente vão fazer um rasante, pegar esse soldado do caos pelas costas, levantar ele uns 400 metros no ar e soltar nas pedras. Em geral, as águias são predadores fenomenais e eu tenho que dizer, elas defendem a posição onde elas escolhem para fazer os ninhos com um certo nível de inteligência. E os pele verde veem os ovos das águias como uma coisa assim, uma delicadeza. Como é que se fala em português? Quando algo assim é muito bom, muito gostoso. Bem, em geral, eles veem os ovos das águias como a coisa para comer mais gostosa do mundo e eles vão tentar, de qualquer jeito, pegar um ovo para comer. Tanto os goblins quanto os orcs adoram tentar achar os ovos das águias e fazer um omelete ou comer cru mesmo, não tem importância. E as águias, claro, não gostam que os pele verde façam isso, então por isso eles têm um ódio mútuo entre si. Os pele verde não gostam das águias porque elas matam um monte deles e os pele verde querem a qualquer custo comer os ovos das águias, então as águias odeiam os pele verde por essa razão. Claro, um pele verde pode tentar caçar uma águia, mas não vai ser fácil e em geral termina com o fungo caído nas pedras. E os pele verde em si, as águias se recusam a comer. Elas são carnívoras, elas não comem fungo, então a carne de orc e goblin é tão ruim que nem as águias gigantes comem. Mas as águias têm mau gosto, porque elas se dão bem com os elfos, então já sabe esperar, não dá para levar os hábitos culinários delas muito a sério. Mas já outras coisas, como anões, guerreiros do caos, humanos ou qualquer outra criatura que elas consigam matar, elas vão comer. Elas enchem o estômago e depois voam, e se a carcaça for leve o suficiente, elas vão levar a presa pro ninho. E tu pode estar pensando, peraí, como enfrentar então uma criatura que voa, é extremamente ágil e rápida? Bem, a armadura é o melhor jeito de enfrentar elas, porque apesar das suas garras serem bem resistentes e afiadas, elas têm uma dificuldade de penetrar pelo aço, então armaduras pesadas, tu não vai morrer no rasante inicial e quando ela fechar as garras do teu corpo. Claro, tu tem que ter uma habilidade e ficar com o braço livre, preferencialmente uma arma longa, para conseguir espetar no coração do pássaro e matar ele antes dele levantar voo, porque se ele conseguir voar, ele vai te jogar de uma altitude incrível. Se tu tiver muita sorte, talvez a águia vai te levar pro ninho,
os filhotes correrem. Não sei se isso é muita sorte, mas se tu sobreviver à queda ou fingir de morto, talvez lá tu consiga comer os ovos enquanto a águia tá procurando algo para caçar e depois sai correndo. Mas, em geral, não queira ser pego pelas garras dessa coisa e, preferencialmente, utilize armas de fogo. E apesar da águia ser uma ameaça para coisas isoladas, como um aventureiro isolado, ou uma pessoa sozinha, ou pequenos grupos, tipo um grupo de 4, 5 goblins estão tentando escalar uma montanha para achar um ovo, elas não são uma ameaça para um regimento grande ou uma unidade coerza. Então, num campo de batalha, digamos, estão ali uns 80 guerreiros do caos, utilizando alabardas. A águia vai tentar descer ali e matar os guerreiros do caos. Eles vão jogar correntes por cima das asas, eles vão jogar pedra para derrubar ela, eles vão tentar cortar as asas e derrubar ela no chão, para depois matar a águia no chão, onde é muito mais fácil. Ou se ela tenta atacar, digamos, os anões do caos, eles vão utilizar armas de fogo para tentar derrubar elas dos céus. Os anões também normais, no caso os anões não tocados pelo caos, vão utilizar flechas e coisas amarradas com uma corrente ou uma corda para que prenda nas asas e depois eles consigam puxar isso para baixo. Então existem vários jeitos de caçar as águias e elas são vistas como um fenomenal churrasco pela maioria das facções do mundo. Os homens besta caçam águias, os pele verde caçam águias, os anões caçam águias, o caos caça águia. Os seres humanos podem às vezes tentar, mas não vai ser muito fácil para eles. Em geral, as águias são tanto predadores quanto presas. Por isso elas têm que viver em um contínuo movimento e escolher as batalhas corretas para enfrentar. E por que as águias, afinal, têm uma relação amistosa com os elfos? Não faz sentido isso aí. Em geral, as águias, elas gostam dos elfos porque as águias foram criadas pelos antigos, acredite ou não. As águias eram um símbolo dos antigos e eles utilizavam elas como mensageiras, então as águias iam de um ponto a outro. E na época que os antigos criaram as águias, eles também criaram os elfos. Então elas meio que viveram junto com os elfos no seu início e eles desenvolveram meio que uma correlação e viviam em harmonia na Ilha Mágica de Ultuan. Só que as águias, graças à sua capacidade alada, eventualmente sobrevoaram e botaram ovos e acabaram aumentando seu número e acabaram povoando boa parte do mundo antigo antes do caos meio que acabar com tudo. E durante o conflito contra as forças do caos, os elfos lutaram bravamente e as águias odeiam o caos porque elas são uma criação dos antigos. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. As águias e os elfos, desde a antiguidade, então, lutam juntos contra as criaturas caóticas. E o elfo, ele pode até montar numa águia gigante. E isso é uma relação de não assim um cavalo e um ser humano, tipo que é o teu animal. As águias gigantes, na verdade, são para os elfos como um companheiro, um amigo, e eles vão lutar juntos. E esse não tem um maior que o outro, não é o elfo, não é tipo cavaleiro em cima da águia. Ele e a águia são dois guerreiros que vão lutar juntos. Para isso, alguns elfos utilizam lanças muito longas para poder usar o ímpeto do ataque da águia num ataque como se fosse um cavaleiro da Bretônia, num ataque de ímpeto. Mas a arma preferencial que os elfos utilizam em cima das águias é o arco e flecha, porque tu tem uma visão de cima do campo de batalha e tu consegue atirar sem botar a águia e tu em risco. Covarde, novamente covarde, maldita orelha pontuda. Em geral,
Os elfos utilizam então o arco e flecha em cima das águias, e alguns elfos também, que são dotados com habilidades mágicas, preferem fazer chover fogo e raios no campo de batalha de cima de uma águia, já que afinal lá em cima ele consegue observar o campo de batalha inteiro, ele estaria em uma relativa segurança, porque é elfo, né? Ele tá com medo, e ele vai utilizar então a magia para virar a batalha para as forças do mal, no caso dos elfos. Então, em geral, os elfos utilizam a águia como montaria, mas não é qualquer elfo e não é qualquer águia. Eles têm que ter uma relação de respeito, harmonia e companheirismo para lutarem juntos. Então, um elfo qualquer vai subir uma montanha, vai olhar para uma águia e dizer: abaixa que eu vou subir, tu vai me levar onde eu quero. A águia vai comer o elfo, como é o certo. E no caso, se já não, o elfo levar um presente para a águia, levar ali uma carcaça, um sacrifício de uma ovelha ou um bode ou alguma coisa, ele dá o alimento para a águia come, o elfo faz uma reverência para a águia faz uma reverência para o elfo fala e conversa com a águia entende o porquê que ela precisa fazer isso, aí eles vão juntos. Ai, que bonitinho! Vai abraçar uma árvore, elfo maldito! E no caso, em Afeloren, a floresta mágica de Afeloren, ali na região da Bretônia, as águias, quando foram caçadas pelos anões durante a Guerra das Barbas, onde os elfos traiçoeiros fizeram o infalável. Eu não quero nem citar o que aconteceu, mas ferve o meu sangue quando eu lembro que eles cortaram as barbas dos anões e mandaram os emissários de volta. Os emissários de paz foram enviados de volta sem nenhum pelo no rosto, uma coisa imperdoável. Bem, os anões caçaram os elfos e seus aliados alados, e algumas águias acabaram fugindo para a floresta de Afeloren, e assim como as outras coisas que vivem em Afeloren, as águias acabaram se tornando também parte dos defensores da floresta, e elas vivem ali agora, protegendo os espíritos da floresta na região da Bretônia. E os humanos tem uma mentalidade meio estúpida de querer colocar características de seres humanos, antropomorfizar animais e objetos. A gente faz isso, nós temos essa ideia idiota, que a gente acha que as outras coisas, mesmo que são inanimadas, tenham o mesmo sentimento e pensamento da gente. Então, quando tu vê, ou mesmo que seja um ser vivo, tipo um animal, a gente acha que eles pensam e raciocinam como a gente. Na Bretônia, eles veem as águias como animais honrados e protetores da Bretônia, porque elas atacam homens-besta, elas atacam criaturas do caos, e mais de uma vez elas já ajudaram as forças dos bretonianos a lutar contra Pele Verdes e Skavens, mas os Skavens, sabe, o ser humano, não se preocupa, eles não existem mais. Mas no caso, as águias já enfrentaram essas criaturas junto com os bretonianos, então os bretonianos, eles criam aquele mesma característica deles, que eles têm aquela visão de honra e de fazer o que é certo, porque é fidalguia, então eles imaginam isso nas águias. As águias não estão nem aí pra eles, as águias só realmente odeiam as coisas que estão matando, e elas caçaram aquilo lá, porque elas odeiam aquilo lá, elas odeiam os homens besta, elas odeiam qualquer coisa, os pele verde mesmo odeiam muito, os Skaven até, as águias não têm tanto conhecimento sobre eles, porque eles costumam viver embaixo da terra e não em cima, mas elas veem os Skaven como uma criatura caótica, e sendo caótica uma coisa ruim, então elas vão tentar matar os Skaven também. Menos um ponto para essas águias, feio isso não se faz. E, em geral, as águias servem como uma unidade voadora de ataque leve. Ué, leve? Sim,
no mundo antigo, apesar do tamanho e da ferocidade das águias, elas são uma das menores coisas que tem no céu, comparado ao universo que tem dragões e naves gigantes de batalha dos anões aladas. Então, é claro, as naves gigantes de anão alado do anão, uma pegou fogo, outra quebrou, mas tem uma que funciona. Então, não é uma coisa muito frequente, também dragões são raros de se ver, mas em geral, existem coisas que até as águias gigantes vão ter muita dificuldade de enfrentar, e por isso até que a cooperação com os elfos às vezes salva a águia. Ué, como assim? Bem, quando tu tem um elfo em cima da águia, ele ajuda a escolher o alvo, em vez de atacar diretamente aqueles soldados do caos que estão com alabardas. Por que não a gente dá a volta e ataca aqueles canhões infernais, destrói as correntes para ele soltar no meio das tropas aliadas do caos e começar a matar todo mundo? Muito mais útil fazer isso aí. Então o elfo em cima da águia dá uma noção para ela sobre tática e autopreservação, porque a águia vai agir por ódio, vai atacar o inimigo como se fosse uma presa, e ela não tem noção assim de tática, batalhões, regimentos e coisas que eles poderiam fazer para derrubar a águia, porque ela não passa de um animal. Ela vê o inimigo como comida e ela ataca para comer, ou porque ela odeia aquilo ali e ela ataca para proteger o ninho e a espécie. Então é uma coisa meio que de instinto. Algumas águias conseguiram aprender a falar. Incrivelmente, elas têm uma certa capacidade de aprendizado, e algumas águias sabem falar principalmente em élfico, e algumas muito raramente já aprenderam algumas linguagens dos humanos. Afinal, em comparação, a linguagem dos humanos é mais simples. Portanto, talvez tu consiga conversar e argumentar com uma águia. Tu não queria pegar o ovo dela no ninho, não. Tu achou um mapa para uma antiga caverna e mina e tu só veio ver se o mapa era de verdade. Tu não queria o ovo, senhora águia. Por favor, não despedace o meu corpo e alimente seus filhotes. Eu só queria realmente dar uma volta na montanha. Jamais eu imaginei que aqui era o seu ninho. Se eu soubesse, eu nunca viria. Na verdade, se tu deixar eu sair, minha querida e grandiosa e majestosa águia, eu jamais voltarei, e vou avisar a todos que esse é um local perigoso e que não há nada aqui para se ver, para ninguém mais perturbar o seu ninho. Lamento novamente, ó criatura nobre e honrada. Claro, tu vai estar mentindo um monte, mas é melhor do que ser devorado por uma águia gigante. Então, se tu for pego desprevenido, às vezes vale a pena mentir para essa criatura com cérebro de passarinho, e às vezes tu pode sair de uma situação bem precária simplesmente com a lábia. Então, se o teu personagem investiu em carisma, talvez tu sobreviva também ao encontro com a águia. Ou a águia pode simplesmente gritar "Ah!" e não tá nem aí pra ti, e não entendeu o que tu falou, e simplesmente cortar a tua cabeça, e o teu corpo vai virar sustância pros filhotes da águia que vão eclodir dos ovos. Então é isso, né? Essa é a chance de jogar o dado. Boa sorte nisso aí. Espero que não seja o mesmo dado que tu usou na campanha dos Lamentadores. Bem, em geral, as águias do Velho Mundo, então, são criaturas dotadas de uma certa inteligência e que lutam junto com os elfos e também sozinhas contra criaturas do caos e da desordem e contra os anões, porque os anões e os elfos são inimigos jurados. E as águias, por manterem o conhecimento e a tradição de uma geração para outra, elas mantêm também o rancor dos anões por ter matado e caçado elas e seus amiguinhos élficos.
e expulsado elas das antigas cidades dos elfos, forçando elas a fugir para as montanhas mais altas, então as águias têm um rancor eterno dos anões e os anões têm um rancor eterno das águias. E é engraçado porque a águia não consegue penetrar a armadura do anão, mas nem por isso elas deixam de caçar, elas vão tentar jogar eles de enormes altitudes e, se possível, elas vão comer os anões, porque elas, diferente dos orcs, elas veem os anões como uma carne fenomenal e de primeira e com um gostinho de cerveja no fundo, porque eles bebem bastante, então elas curtem carne de anão. Mais um motivo para matar tudo essas aves gigantes, e em geral não é por falta de tentativa, mas infelizmente até hoje os anões não conseguiram exterminar todas. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre as águias gigantes do Velho Mundo. Elas são poderosas, mas não fique super confiante, porque elas são só um pássaro grande e elas vão morrer, assim como qualquer outra coisa, quando enfrentar uma linha de armas de fogo ou uma coisa maior que elas, preferencialmente que voe também. Mas é isso, tudo de bom, malditam sejam águias gigantes e vejo vocês na próxima. Estejam com Sigmar.